2 funcionários da embaixada israelense foram mortos nesta quarta-feira, próximo ao Museu Judaico, em Washington, nos Estados Unidos. A causa do ataque ainda não foi revelada, mas a polícia afirma que o suspeito gritou "libertem a Palestina" após ser detido, e os agentes devem investigar o caso como possível terrorismo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o ataque e atribuiu o caso ao antissemitismo. Fred, queria que você explicasse pra gente como que aconteceu esse caso. Isso, ele foi ontem à noite em Washington, né? Quase entrada da madrugada aqui no Brasil. Ele ocorreu numa região muito segura lá de Washington, porque o Museu Judaico, ele fica, nós temos um mapa que dá para mostrar exatamente essa localização, né? Se for possível colocar na tela. O Museu Judaico, ele fica numa concentração perto do quarteirão judicial, não fica muito longe também da Casa Branca, nem do Capitólio, né? Se vocês olharem aqui no mapa, ele fica nessa região aqui, o Museu Judaico, aqui embaixo fica o Capitólio, e nessa direção ali, um pouco mais para a esquerda, né, em direção à Letícia, seria a Casa Branca. Né? É uma região onde há um intenso índice de policiamento, há escritórios do FBI, há escritórios da Procuradoria. Né? Haviam 4 pessoas saindo de uma reunião de jovens diplomatas no Museu Judaico. Eles foram abordados por um homem, 2 pessoas foram mortas. A Embaixada de Israel em Washington divulgou a foto deles. Eles são Yaron Lichinsky, né, e Sarah Milgrim. Ele é assessor político, também pesquisador formado na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela cuida da expedição de viagens normalmente pela embaixada. Segundo informações da embaixada, eles se casariam em breve. Eles, quando foram baleados, o homem, ele ficou ainda um tempo ali, foi confundido com alguma das vítimas, recebeu água dentro do Museu Judaico. Depois, quando identificaram quem ele era, ele foi preso. Algumas pessoas fizeram imagens, foram divulgadas nas redes sociais. Uma delas dá para mostrar o momento em que ele é preso, e que a imagem mostra também ele gritando algumas palavras. Se for possível colocar no ar, aí a gente pode ver. No. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! E o Fred, quais que foram já as repercussões disso? Isso. Aí entra a questão. Essa imagem dele gritando Palestina livre gerou uma série de repercussões. Imediatamente, todas as instalações diplomáticas de Israel receberam reforço de segurança. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele afirmou que é um crime de antissemitismo, né, e diz que é uma reação a essa pressão que é feita, muito incisiva e agressiva, contra o Estado de Israel em todo o mundo. O presidente Trump também se posicionou, afirmou que se tratava de um crime de antissemitismo, e isso ele ganhou essa conotação nesse momento. Também não à toa, porque desde a invasão, né, nos últimos anos, e acentuou bastante após a invasão de Gaza, em reação aos atentados do Hamas contra Israel, que deixaram 1.200 israelenses mortos, houve uma aceleração de casos de antissemitismo nos Estados Unidos. Né? A Liga de Antidifamação nos Estados Unidos, ela tem uma informação, ela tem um balanço, ela faz um levantamento desde 1979, e desde então 2004 foi o número foi o mais alto nível de casos de antissemitismo nos Estados Unidos. Nós preparamos uma tabela com base nesses dados da ADL, que mostra, foi um crescimento nos últimos 10 anos de 893%. Foram 9.354 somente no ano passado. Você pode ver, o atentado em Israel aconteceu em outubro de 2023,
né, já houve um salto gigantesco em relação a 2022, né, e se manteve bem alto na faixa de 8.000, 9.000 casos nos Estados Unidos, né? Vão de agressões, ofensas, ataques, vandalismos a locais de culto ou locais de representação, ou de israelenses ou locais judaicos, né? Então, é uma situação que acontece com muita intensidade nos Estados Unidos. No mundo não é muito diferente. Nós tivemos um crescimento do número de casos em 2 anos de 135% na França, 82% na Inglaterra e 75% de mais casos de antissemitismo na Alemanha, né? Na Alemanha, por exemplo, em 9 meses do ano passado, foram mais de 3.000 casos de ações antissemitas, né, identificadas por essas organizações que também têm ligações com a comunidade judaica dos Estados Unidos. Qual que é a relação disso com a questão das ações que o Trump tem feito com as universidades de cortar recursos? Isso. Essa tensão que acontece lá nos Estados Unidos não é à toa. Ela vem se polarizando e ela foi muito catalisada dentro das universidades no ano passado. Em 2024, houve protestos em várias universidades, e principalmente na Universidade de Colômbia, que é essa que está aparecendo nas imagens, né? Isso daí foi muito associado, inclusive, ao período eleitoral. Até porque o público de 18 a 24 anos, mais ou menos uns 51% deles, 52%, são eleitores democratas, né? E o público com nível superior, na faixa de 54%, são eleitores democratas, né? Então, em função desses protestos, em função dessa movimentação que irritou bastante os republicanos, né, que tem fortes ligações, tanto os democratas quanto os republicanos têm ligações com a comunidade judaica nos Estados Unidos. Mas os republicanos se sentiram bastante, o Donald Trump se sentiu bastante afetado, ele se sentiu bastante ameaçado e no início desse ano ele emitiu algumas ordens executivas punindo diversas dessas universidades, acusando elas de serem lenientes com relação ao antissemitismo. A Universidade de Colômbia recebeu uma multa de retenção de recursos federais de $400 milhões, né? Ela acabou mudando, seguindo as orientações determinadas pela Casa Branca. A Universidade de Harvard já teve uma retenção de em torno de $2 bilhões e 600 milhões de dólares em recursos federais. E ela entrou com uma ação contra a Casa Branca para que seja liberados esses recursos que são previstos em lei. E, Fred, não sei se tem como, mas se é possível tensionar ainda mais o caso de hoje com a situação lá em Gaza. A situação em Gaza, ela traz reflexos políticos porque gera uma repercussão dentro da população israelense, né? Vários políticos, né, israelenses, autoridades se posicionaram. O presidente Isaac Herzog, ele também já falou, ele considerou um ato de horror o que aconteceu, né? A população acaba se mobilizando, acirrando uma tensão que já está bastante elevada, né? Nos últimos dias, tentou-se dar uma diminuição dessa tensão com a liberação da entrada de recursos, muito em função da pressão internacional sobre Israel. Não muito bem, não é tudo que foi acordado. Não. Até agora foram autorizados a entrada de 200 caminhões em 2 dias. A informação que teve que ontem entraram 90 caminhões. Né, vai muito a conta-gotas, então isso gera um caldo de reação dentro da comunidade palestina. Outra coisa também que já gerou uma reação de muita intensidade foi a declaração de ontem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de que ele até está disposto a um cessar-fogo, mas a solução definitiva passa pela proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que leva ao deslocamento de praticamente 2 milhões de palestinos para fora de Gaza. Pois Levi, você tem alguma outra questão que você quer acrescentar, perguntar para o Fred? Pois o que eu acho bem triste também
desse acontecimento é que o Fred até citou essa fala de ontem do Netanyahu, né, sobre um cessar-fogo, mas é um tipo de fato que acirra ainda mais os ânimos, né, mesmo quando se tem essa busca aí por um cessar-fogo um pouco mais definitivo, mas você tem algumas alas mais radicais ali do governo de Israel, por exemplo, que não querem falar em cessar-fogo, que defendem até que Israel ocupe completamente a faixa de Gaza, e esse tipo de atentado acaba inflamando ainda mais esse tipo de discurso, né, que acaba reverberando também numa parte da população. Alguns acreditam até que na maioria da população, mas aí não tenho dados para afirmar, mas é um tipo de fato que reverbera e acaba dificultando essa busca por uma paz, pelo menos temporária, né? Dificulta bastante. Você falou, não necessariamente da população, mas há grupos que eles acabam capitalizando essas informações, né? Um grupo político que faz isso com muita frequência são os dos partidos ligados aos grupos de judaicos ortodoxos, né? Um deles, inclusive, o ministro que fazia parte do governo há alguns meses, ele pediu a renúncia quando houve o início das negociações do cessar-fogo. Quando houve a suspensão desse acordo, ele voltou para o governo, né? Então há um jogo político, inclusive, em torno da coalizão que hoje governa Israel, e que acaba se acirrando esse discurso na relação com o público. Mas há uma movimentação muito grande dentro da população israelense que já se cansou muito de tanto tempo de conflito, né? Há o grupo das famílias dos reféns, que ainda há em torno dos mais ou menos uns 50 reféns ainda em poder do Hamas e do Jihad Islâmica, né? Que eles querem que seja devolvido, e que isso gerou impasse, e eles pressionam muito a coalizão governante hoje, né? Propostas como essa que foi feita de remoção dos palestinos da região são propostas que normalmente levam ao acirramento do conflito. Isso já aconteceu no passado. Houve uma grande diáspora palestina em 1948, após a independência de Israel e o conflito da Guerra de Independência. Mais de 700 mil palestinos tiveram que sair da região, foram para outros países em volta. Em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, novamente mais 300 mil foram expulsos da região em função dos conflitos. Eles se espalharam pela região e houve um acirramento das tensões que levou à formação de grupos terroristas, né, como a Frente para a Libertação da Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, o Hamas, e posteriormente, quando esses grupos se envolveram na guerra civil do Líbano, houve o surgimento do Hezbollah. Então você vê essa ideia de você espalhar o povo palestino pela região, e nem sempre eles são bem-vindos, né, porque gera um acirramento das tensões sociais dentro dos países, esse afluxo de estrangeiros, de imigrantes e de refugiados, né? Isso acaba levando a um aumento da tensão e alimentando esse conflito e esse sentimento de hostilidade que faz perdurar o conflito de ambas as partes desde 1948 até hoje.